Ele é deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro. Aqui no intervalo ele falou, não, eu não exigi direito de resposta. Claro, não é uma coisa oficial. Mas aqui, como é uma tribuna, quando a pessoa é citada e acha que foi dita alguma coisa que não era o que ele acha, claro que eu convido antes que haja qualquer possibilidade de direito de resposta. Acho que o direito de resposta é inerente a qualquer programa democrático. Então eu vou conversar com o deputado Jair Bolsonaro. João, primeiro eu queria fazer um presente, é uma propaganda minha, mas elas são bandeiras que eu defendo em Brasília. Aqui? Eu acho que o combate à fome, à miséria e à violência passa por uma política de controle da natalidade e no tocante à violência específico da redução da moralidade penal. Agora, eu não posso entender, João, que um garoto de 12 anos aponta uma arma para minha cabeça e está pedindo socorro. Não. Antes de mais nada, eu quero dizer que no seu e-mail tem uma coisa aqui, que não é, aliás, a gente falou que você não assistiu o programa. Você falou, não, mas me disseram. O me disseram muda muito. Então você disse aqui que eu disse que no dia tal, Vossa Senhoria, muito obrigado, Vossa Senhoria, e suas entrevistadas me colocaram como defensor da tortura, onde, inclusive, eu não teria coragem de fazer o que o José Genuíno fez, ou seja, pegar em arma e ir para o Araguaia combater a ditadura. Foi o que eu falei. O que eu falei foi o seguinte, aqui eu pedi até para transcrever, para dizer, talvez tenha achado como Gabeira acha hoje em dia, que era o momento em que ele estava equivocado. Mas não interessa. Interessa é que ele foi arriscar a sua vida, coisa que me parece que o deputado Bolsonaro nunca fez. Quer dizer, não é que eu falei que você não teve a coragem de pegar em arma no Araguaia, não é isso? Eu já arrisquei a minha vida, por ser capitão do Exército e pó de arma, para evitar que pessoas sofressem, além do assalto, um mal maior no Rio de Janeiro. Agora, coragem para pegar um assalto, o risco de vida, que é inerente. Hoje em dia, eu não posso fazer mais isso. Se você der um tiro para cima, o Estatuto de Armamento me bota de 3 a 6 anos preso e é considerado como crime inafiançável. Então, se alguém hoje em dia estiver sendo assaltado na minha frente, eu não posso atirar para cima para debelar evitar aquele caso. Então, por preso você, em vez de atirar para cima, já atira no assaltante. É problema dele. Talvez... Não, mas é o seguinte, é melhor, mas muitas vezes você não pode atirar em direção ao assaltante. Se você vier a errar, você pode atirar um inocente, pode sofrer muito. Evitar uma tragédia. A questão do Araguaia, do Genuíno, ele fala muito em tortura, até levou em conta aquele episódio que eu levei o coronel Lício, que havia prendido o Genuíno no Araguaia. Vale lembrar que o coronel Lício saiu do Araguaia com um tiro na boca, com um projetil alojado atrás da coluna e um tiro na mão, e o Genuíno saiu intacto. Agora, bem claro uma coisa, Jô, quem financiava a guerrilha do Araguaia? Era o dinheiro da antiga União Soviética que vinha por Cuba. E esse pessoal disse que lutava por democracia. Agora, esses países que financiavam a guerrilha eram os países que jamais poderiam admitir a liberdade em seu próprio território. Então, quer dizer, era uma ditadura lutando contra a outra. Jô, eu não acho que é ditadura. Se você me der o espaço de 30 segundos para ler um editorial as 3 primeiras linhas do editorial de 1900... Opa, consegui, saquei a tempo aqui, Jô. Vamos lá. 1984, olha, 1984. 20 anos depois que o regime militar, praticamente acabou o regime militar com o Figueiredo. Já estava sendo entregue ao civil. Você que diz isso, na realidade, não foi, não. Em 84? O presidente não era o Figueiredo? Era o Figueiredo. Era civil, Figueiredo? Era militar, mas você trabalhava livremente na tua imprensa naquela época. Eu tinha censura ainda. Mas censura? Jô, esse pessoal que eu tive que mudar o título do meu show, Abaixo o Regime, para Vivo Gordo e Abaixo o Regime. Mas, Jô, esse pessoal que lutava por democracia, que hoje está no poder, foram aqueles que quiseram enfiar a goela abaixo de você, o Conselho Federal de Jornalismo. Ou estou mentindo? Não, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eles quiserem impor uma censura agora, Jô. Mas, Bolsonaro, então você acha que uma censura, quando é feita por um regime, uma ditadura militar, de direita,
vale, e quando é feita pelo outro lado não vale. Nenhuma das duas é certa. As duas são erradas. Você querer impor silêncio à imprensa, claro, é errado de qualquer lugar que venha. Nós vimos no cinema, nosso tempo de garoto, sempre aparecia aquele retrato ali, daquele papel branco do Ministério da Justiça, né? Proibido para menores de 14 anos. Então a censura sempre existiu. Muitos assinados pelo Romero Lago, que foi diretor durante a ditadura e era ladrão, foragido, tinha mudado de nome, tudo, né? Romero. Você hoje em dia não acha um sargento, um capitão, um coronel ou um general rico, enriquecido via corrupção durante o regime militar. Você não acha isso daí? Completamente diferente do que estimamos hoje em dia. Agora, João... Isso eu não sei, eu não estou dizendo que... Eu não estou falando... Posso? Pode. Antes de você ler, posso completar a minha fala? É o seguinte, em nenhum momento eu ataquei ou falei do Exército como um todo, porque acho que o Exército tem páginas como na Segunda Guerra Mundial que são até subvalorizadas. Agora, isso não justifica, para mim, de forma alguma, uma ditadura, nem a tortura. Agora, leia que eu sou... Até o Exército americano, que pertence ao país dito pai da liberdade, de vez em quando é acusado, alguns de seus integrantes são acusados de tortura. Eu não vou falar que não houve. Até você pode ver. Né? Esse pessoal que está no poder hoje em dia, que era foram que pegaram em armas no passado, vive em Cuba. Cuba foram 70 mil no paredão. Passeando em Cuba. A cúpula do PT vive passeando em Cuba. Não sei. Não sabe? Poxa. Eu não sei, eu não tenho nenhuma procuração para defender o PT, nem tenho agência de turismo. Mas esse pessoal, o genuíno, faz parte desse pessoal. E lá foram 70 mil no paredão. E aqui foram 300 que desapareceram. Não vou entrar no mérito. Editorial. Não, é bom. Editorial. Não, editorial. Você me dá a tua opinião, eu quero te entrevistar agora. O que é? Eu quero a tua opinião sobre essas 3 primeiras linhas do editorial de 1984. 20 anos depois. O título é Julgamento da Revolução. Participamos da Revolução de 1974, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Procede isso? Acho que procede esse editorial? O editorial procede. A realidade dele é que não procede, porque continua a ter corrupção. Mas, não, continua tendo. Mas agora só que era uma corrupção que você não podia falar, porque era proibido falar da corrupção. Ou você vai me dizer que não houve nenhum ato de corrupção durante o regime militar. Peraí, lógico que houve, João, mas eu te digo. Nenhum general enriqueceu, não sei. Você não encontra. Hoje em dia você encontra um montão. Não sei. A imprensa é investigativa. A generalização é ruim tanto para um lado quanto para o outro. Vamos partir dessa briga. E é o seguinte, o editorial embaixo, né, justifica o AI-5. Diz o seguinte, acompanhamos esse esforço, nos meses dramáticos de 68, em que a intensificação dos atos de terrorismo provocou implantação da... É o editorial do Globo, eu estou sabendo. Assinado pelo Roberto Marinho. Isso, editorial do Globo, da época, assinado pelo Roberto Marinho. E daí? O que tem a ver isso? O que nós temos que fazer, Jô Soares, eu entendo, nós buscamos a verdade. A verdade. E não apenas a história que a esquerda conta. Ou você acha que, por exemplo, muitos que foram para o Paraguai foram garotos pegos na universidade, eles foram aliciados. Agora, muitos outros fizeram curso em Cuba, na China. Mas você fala que se fosse uma coisa terrível. Não, curso em Cuba, não sei o quê. Tem torturador aqui que era dos Estados Unidos, fez curso não sei aonde, foi torturar em tal lugar, depois veio dar curso de tortura aqui. Aí vai ficar uma discussão. Tudo bem. Mas vamos então fazer uma coisa, vamos empatar pelo menos. Vamos empatar pelo menos. Teve dos dois lados. Inclusive o tenente da Força Pública. Tortura? Teve algum militar que foi torturado? O tenente Alberto Mendes pela Júnior. Guerrilha? O tenente Alberto Mendes Júnior, que eu sou do Vado Ribeira de Eldorado Paulista. Né? Ele se trocou por um grupo aprisionado pelo Lamarca naquele episódio em 70. O grupo do Lamarca. Ele se trocou. E ele então se ofereceu... E era militar, como você, capitão, mesmo patente e tudo. Ele desertou. Mas foi capitão. Quando ele desertou, o que ele era? Mas qual o problema? Então... Para você ver que as coisas não são tão branca e preta, assim como... Mas então o que o Lamarca fez? Ele torturou, depois que não precisava mais do tenente Alberto Mendes Júnior, de apenas 22 anos, torturou barbaramente, inclusive fez com que ele engolisse os próprios órgãos genitais e depois o assassinou a coronhadas. O capitão fez isso. O capitão, que não era mais capitão, né? Mas tudo bem, teve aquela formação e foi aliciado também. Teve aquela formação. Teve a formação, mas foi aliciado. Não, da tortura não, João. Formação militar. Ele não teve no exterior, João. Até você pode ver, aquele pessoal que foi...
É que o que eu quero dizer é o seguinte, são duas lutas diferentes, né? Tá. Eu não tô, evidente que eu não estou defendendo esse ou aquele guerrilheiro, ou atacando esse ou aquele militar, que eu não sou idiota, inclusive. Não é isso. Lógico que a tortura... Mas você não pode justificar a tortura. Você diz que em alguns casos a tortura é justificável. Mas vamos lá, o que não é justificável são os pais, os garotos, né? Que estão no seu programa agora, e os pais estão sendo torturados, porque quando eles saírem daqui, não sabem o que vai acontecer com eles no meio do caminho. Se vão ser aliciados do teu programa, ou de uma boate, ou de um cinema. Né? Você está falando dos garotos aqui, nós vivemos no regime de... Vou para casa direto, tranquilo, por favor, tá? Com a responsabilidade agora. Você sabe que hoje você não pode tranquilamente ir no jantar no Rio de Janeiro. Mas em que caso você acha que é justificável torturar um outro ser humano? A tortura é injustificável. O que não é injustificável? O que você não pode, João, tá, é viver nesse clima de terror que nós vivemos hoje em dia. Em favorecimento de uma minoria de marginais. Então você pode ver. Quando, por exemplo, aqui, em São Paulo, em 92, foi pego aqui um traficante de nome Abidiel Pinto Rabelo, com 500 quilos de cocaína numa viatura. Para consumo? Não, para consumo dos outros, né? Assim, 500 quilos. Ele falou o quê? Que era para consumo? Não. Não, dessa vez não falou que era para consumo, não, que eu acho que não daria para ele consumir. Né? Então o que acontece? Uma vez ele sendo detido, eu acho que ele tem que falar onde pegou e onde ia levar. Caso contrário, aonde doer? A opção de um método ortodoxo para ele poder falar é dele, não é minha, é dele. Caso contrário, João, famílias continuam sendo destruídas, o combate ao narcotráfico, no meu entender, continua sendo improdutivo. Você se dá conta, desculpa, deputado, você se dá conta do perigo do que você está dizendo? Me dou a conta justificação, a justificativa da tortura sob qualquer condição, perde-se o critério dela. Quer dizer, amanhã o sujeito que torturou para saber da cocaína vai torturar para saber do endereço. Não, João. Tendo a pena de morte, João, você deve ter conta também. Conta a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Eu nunca vi. Alguém? Nunca vi. Aquele champinha... Mas eu nunca vi ninguém deixar de executar alguém pelo fato de correr o risco de ser condenado. Nunca. Gente que é assassino, vai, mas em nenhum lugar teve pena de morte, deixou de ter, ou voltou a ter, alterou alguma coisa no índice de criminalidade. E depois é o seguinte, você é a favor da pena de morte no Brasil. Quem vai ser o carrasco? Você? Posso ser, de graça. De graça. De graça. Por causa do champinho aqui. Pô, mas vê você saindo de casa. Se coloque no lugar do pai do Suari, o advogado, o pai daquela menina que foi estuprada por 3 dias e assassinada pelo champinho. Mas o fato vai recuperar esse cara? Não, mas você não vai instituir o terror como forma de governo. Porque você retribuir dessa forma... Você já pensou você, carrasco, dizendo pro seu filho, olha, papai vai chegar tarde, que vai ter que executar um moço, mas vamos pra cama cedo. Estuprou e matou. Mas isso não vai impedir o estupro como crime, o estupro como deformação social, como horror. Jô, esses bandidos, Jô, eles só respeitam o que temem, Jô. Se ele não temer, não respeita. Essa história de um garoto de 12 anos, bota uma arma na minha cabeça e tá dando um grito de socorro, tá de brincadeira comigo. Não tá de brincadeira comigo. Se ele pega essa arma da primeira vez, você sabe disso melhor do que ninguém. Uma pessoa pega uma arma pela primeira vez e aponta para alguém, na maioria das vezes está tremendo de medo. Está pedindo que alguém tire aquela arma dele, ou não? De jeito nenhum, João. Olha, os menores, João, tira a minha bandeira, João. Os menores são os autores dos crimes mais hediondos, porque conhecem muito bem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que eles compram? Quem conhece é quem entrega as armas para eles, porque esses menores não têm nem dinheiro para comprar as armas. Mas eles matam, João. Eles matam. Por exemplo, essa semana eu vi uma entrevista na Rádio CBN do Coronel Príncipe, que é o comandante do BOP, do Batalhão de Operações Especiais. Disse ele que estava no caveirão e tinha um garoto de aproximadamente 12 anos indo na direção dele. Estava onde que ele estava? No caveirão, aquela viatura blindada. Chama Caveirão. O Caveirão. Ele estava apelidado de Caveirão. Uma viatura blindada. E estava vindo em direção dele para jogar uma bomba caseira embaixo do carro. Ele não atirou, tá? Porque no Caveirão praticamente estava praticamente seguro ali. Agora te pergunto, e se fosse uma viatura normal da Polícia Militar? Ele atirava. Teria que atirar em defesa da vida própria. Agora, o entrevistador da Rádio CBN falou, ainda bem que você não atirou. Porque era um rádio que estava na mão do rapaz, não era uma bomba. Mas peraí, mas você à noite.
Mas você vai esperar ele jogar, ele vai esperar... Mas isso faz parte dos riscos da profissão dele. Ele não pode. Fez ele muito bem de não atirar, mesmo que estivesse no caveirão, ou estivesse no esqueletão, ou em qualquer lugar. Ele não atirar, porque imagina se acontece, ele atira e o moleque está com rádio na mão, imagina. Você não ficaria com remorso brutal? Não. Num caso desse, trocando tiro com a polícia, com rádio, que vem mas eu não sei rádio? se é rádio. Ele tá vindo com o negócio para jogar em cima de você. Mas como é que você vai justificar? Se o soldado, se o coronel atira, tava ele agora preso, né? Com toda certeza ia enfrentar um tribunal de júri, ia ser condenado no mínimo a 2 anos de cadeia. E peraí, então é melhor o caveirão ir pra favela. Deixa o bandidada assumir de vez a venda de droga na sua área. Não é assim, não é assim. O que eu acho é que... Posso te fazer um convite, João? Depende. Em nome do Coronel Príncipe, participar de uma operação dessa noite no Rio. Esse homem deve gostar tanto de mim. Mas algumas declarações suas que eu achei... Aliás, isso eu falei no programa assim. Se você é eleito deputado, você tem que participar do jogo democrático, certo? Como é que um deputado pede o fechamento do Congresso? Olha, João, isso aconteceu em 97. Não, João. Você tem 50 anos, você disse que tem 50 anos, né? Ô, João, o que é Congresso aberto e Congresso fechado, João? O Congresso que não vota com consciência é um Congresso fechado. Isso é um eufemismo. Peraí, João. Isso aí parece aquele papo de dinheiro não contabilizado. João, você está acompanhando o que E o Congresso fechado, o que é? Eu sei que um Congresso que vota sem consciência é um Congresso fechado. É um Congresso que não funciona. Não é, não. É um Congresso que votou errado, mas cujo voto pode ser mudado através de eleições. O Congresso fechado é fechado. Eles querem a reforma política agora para impor a lista fechada para estes que mandam no Congresso garantir a sua reeleição. Essa é a democracia que eles querem lá agora. Eu não estou defendendo atualmente como a lista fechada não está nem decidida. É lógico, a previsão é votar em agosto. Fidelidade partidária também, João. O que é fidelidade partidária, João? Não é trocar de partido. Fidelidade partidária, o que se quer lá é o seguinte: a cúpula do partido decidiu votar, por exemplo, pela blindagem de Henrique Meirelles e o baixo clero vota favorável, senão é expulso do partido. Isso que é fidelidade partidária, João. Peraí, dá licença. Você fala agora em fidelidade partidária porque você já passou pelo PDC, PPR, PPB, eu até listei aqui porque é tanta coisa, PTB, PFL e voltou ao PT. O PDC, peraí. Por isso que você é contra a fidelidade partidária. O PDC, olha só, o PDC... Claro. Deixa eu explicar. O PDC foi extinto. O PDC foi extinto. Então, apareceu tudo em uma fusão, PPB, PPR, que foi extinto. Daí nasceu o PPB. E o pessoal do PP não ficou com medo de se admitir que vai extinguindo tudo que é partido? O partido vai se fundindo com o outro e vai deixando de existir. Agora, a fidelidade que tem que ser observada, meus prezados companheiros, não é partidária, é a fidelidade com o seu eleitor, com a sua consciência e com a ética. Mas o eleitor não escolhe... Tem gente que nunca mudou de partido e vota um montão de coisa lá por orientação partidária em troca de mensalão. Essa é fidelidade, é ficar o tempo todo no partido e votando com orientação daquele líder acusado de corrupção. Mas de qualquer forma, pelo que você está dizendo, todos os seus partidos estão fundidos. Foram fundidos. Ou isso, ou foram fundidos. Foram se fundindo. Tá certo. E outra coisa também. As palmas não valeram, hein? A última forma nas palmas aí. Ele quer mandar nas palmas. Deputado, presidente Fernando Henrique, você sugeriu fuzilamento dele. E você acha graça uma barbaridade dessa, deputado? Barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Que a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. O lucro é deles. Então, nada é nosso. Fuzila ele que é para ele aprender. Olha, eu não peço fuzilamento pelo Henrique Cardoso e jamais estaria me entrevistando aqui agora. Então nós sabemos que não tem pena de morte no Brasil. Não tem. Então é uma força de expressão e caiu muito bem, no meu entender. Num país sério, o que ele fez com as privatizações aqui
Com toda certeza que ele ia para aquele lugar lá. Chegava lá, pá! Ah, tranquilamente. Olha, Tranquilamente. eu conversei aqui com o... também gostei. Tem mais coisa aqui, tem mais Com o coisa deputado Jair Bolsonaro, que, entre outras coisas, é contra o desarmamento, né? Contra, eu tenho, olha, direito de legítima defesa. Você só em São Paulo, aqui, segundo o Fantástico, no ano passado foram 50 rações de prédio. Esse ano, até mais, já foram 36. Vocês querem um vagabundo ameaçando entrar na tua casa. E que roubar os bens materiais, isso são de menos. É a tua vida e a tua dignidade, porque isso te esculacha. A minha você vida não tá pode, aqui, a minha dignidade está aqui. se você não pode pegar uma arma... Pra dar um tiro no pé. Quando ele, não, tem no meio dele. Porque ele se atirar em você, vai ser no meio. Você é fácil de acertar, inclusive. Tá? É no meio. Você não pode ter o direito de legítima defesa. Eu vou chegar lá ainda, Uma metáfora, não uma ameaça, né? Jamais. Gente, olha, eu conversei aqui com o deputado federal Jair Bolsonaro. Bolsonaro, muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha sido bem atendido no seu pedido. Claro que qualquer pessoa que ache que foi citado de forma errada, que aí você viu aqui que não foi, mas mesmo assim, valeu o convite, muitíssimo obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.